19. Noite de Mongols capítulo 162. Aura do personagem principal fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado claro. Tenho seguido suas palavras todos esses anos, me comunicando adequadamente com todos e conquistando seus corações sem nunca recorrer à violência. As lições que o Senhor Lin lhe ensinou naquela época permaneceram gravadas em sua mente. Usar o selo de encantamento do coração sempre foi uma prioridade para ela e a eficácia disso ia além de meios violentos. Enquanto ela conseguisse falar com alguém, a outra parte seria involuntariamente afetada pelo arte Enchantment Seal. E a melhor coisa sobre isso era que mesmo que a outra parte estivesse dirigindo por trás das cenas, não havia a garantia de conseguir impedir que seus subordinados se comunicassem com Sherry. Dessa forma, colocar as pintas na parte interna era prático e ficava bem escondido. E quando a outra parte percebesse, já estaria cercada de espiões e esses espiões não teriam o menor resquício de dúvida, pois já teriam se convencido a mudar de ideia. Começava com um leve sentimento de compaixão ou admiração por Sherry, seguido por uma fascinação por ela e pela crença de que ela era uma mestra digna de ser seguida. Resumindo, o efeito foi que Sherry tinha uma aura de personagem principal que naturalmente atraía as pessoas para ela. Era simplesmente uma habilidade assustadora, semelhante a uma doença infecciosa. Mas havia momentos em que a outra parte tinha uma resolução firme ou força mental maior que a dela. Em tais momentos, e a arte Enchantment Seal não era muito útil, mas Sherry já tinha um bando de seguidores devotados e deixá-los fazer o trabalho era bom o suficiente. As sobrancelhas de Lin Jie franziram enquanto ele dava um conselho sincero. Já que você se lembra bem, como pode causar dor aos outros só porque você sente vontade? Pense nas coisas primeiro, depois tente se comunicar com ele e descubra que coisas ruins ele fez. Se ele realmente fez algo criminoso e não se arrepende, então entregue-o à polícia, ok? Acontece que um oficial da unidade central de polícia está aqui. Ele pode ajudar com suas investigações. Lin Jie acreditava que Cloud ficaria definitivamente encantado em ganhar 2 prêmios em sua carreira de uma só vez. Você está certa. Sherry se humilhou e se tornou dócil. Fiquei ansiosa. Eu deveria derrubá-lo pelos meios corretos. E entregá-lo à justiça para dar o exemplo. Dessa forma, meus apoiadores teriam mais confiança em mim. Congreve não poderia ser derrubada usando meios tão grosseiros. Fazer isso poderia prejudicar muito sua reputação. Afinal, foi por causa do arte Enchantment Seal que ela ganhou tantos apoiadores nesses poucos anos que acreditavam que ela estava destinada e poderia levar a Câmara de Comércio de Asha Glória e enfrentar a Holy Resource Development. Aos olhos dessas pessoas, suas ações eram naturalmente justas e corretas. No entanto, como o Congreve compartilhava o mesmo pai que ela, um halo tão glorioso ainda não seria capaz de esconder tamanha crueldade para com seu próprio irmão. Mas se fosse o outro a atacar primeiro, ela estaria apenas erradicando o mal, e enviar Congreve para a prisão seria como uma execução pública, não apenas para seres transcendentes, mas também para pessoas comuns. Isso seria uma tortura enorme para o orgulhoso e arrogante Congreve. Ao mesmo tempo, seria também um aviso para aqueles que estavam inquietos. Maravilhoso. Lin Jie ficou muito satisfeito e disse, é isso mesmo. Tornar esse assunto público também mostraria muito seu caráter e métodos e ajudaria sua carreira a progredir ainda mais suavemente. Sherry pressionou seu dispositivo de comunicação animadamente contra seu rosto corado e exclamou, obrigada por sua orientação. Fiquei descuidada e impaciente. Congreve tinha muitos apoiadores e seria um enorme desperdício de recursos se livrar do apoio deles. Os ensinamentos do Sr. Lin estavam certos. Ela poderia converter completamente essas pessoas usando o amor. Está bom, desde que você entenda. Um leve sorriso apareceu no rosto de Lin Jie. Sherry já havia aprendido os métodos dos adultos enquanto era exposta à sociedade, mas Lin Jie esperava que ela não esquecesse suas intenções originais, mantivesse os princípios básicos e nunca recorresse a meios inescrupulosos. Ah, certo. Você gostou do presente que eu te dei? Ela ouviu do mordomo que momentos depois de ele ter dado a moeda do infortúnio, alguém do vizinho levou a moeda da fortuna para o chefe Lin.
Se fosse qualquer outra pessoa, ainda haveria a possibilidade de ter sido mera coincidência. Mas com o Sr. Lin, tudo era inevitável. Ele deve ter previsto que a moeda do infortúnio seria enviada, e assim obteve a moeda da fortuna ao mesmo tempo. Tudo havia sido organizado de forma simples. Lin Ji se lembrou da moeda 2 em 1 e pensou em como ele havia quebrado acidentalmente o copo de vidro do velho Will durante sua visita. Rindo timidamente, ele respondeu, eu gosto bastante. É uma coisinha legal, só que é um pouco inconveniente de usar em alguns lugares. Afinal, ele não era um cartomante nem tinha interesse em divindade. Um brinquedo tão pequeno só poderia ser guardado para colecionar e ocasionalmente usado para brincar. O humor inicialmente ansioso de Cherry foi um pouco abafado. Isso mesmo, para alguém que pode controlar facilmente o destino como o Sr. Lin, a moeda do destino provavelmente tinha um valor insignificante. Cherry estufou o seu rostinho. Não se preocupe. Era apenas um pequeno presente antes. Desta vez, eu definitivamente lhe darei o melhor presente que irá satisfazê-la. Você não precisa ir tão longe. Essa moeda já não é tão ruim. Suspiro, já estou preparando esse presente há muito tempo. A voz da mocinha era tão doce e enjoativa que chegava a ser enjoativa. Lin Ji podia ouvir a emoção no tom de Cherry e percebeu que poderia ser um pouco inapropriado recusar. Então, ele respondeu, tudo bem, vou esperar por isso. Cherry imediatamente se animou e disse que também estava ansiosa por isso. No momento, Lin Ji teve uma epifania em relação ao lote de mercadorias que Congreve havia interceptado e que havia desaparecido. Talvez isso tenha algo a ver com a Igreja do Domo. A essência da lua sagrada parecia ter vindo do comércio de cinzas do comércio. Então, ele perguntou, você sabe o que havia entre os bens interceptados por Congreve? Você tem uma lista? Cherry abaixou a voz. Ainda estou investigando, mas é muita coisa incerta. Você sabe o que é a essência da lua sagrada? O que é isso? Cherry ficou perplexa por um momento antes de reagir. A interceptação de meus bens por Congreve tem algo a ver com isso. Tem muita coisa acontecendo com a Igreja do Domo. Você provavelmente já ouviu falar, certo? Eles estão usando a essência da lua sagrada para controlar a congregação e essa substância vem da Câmara de Comércio de Cinzas. Lin Ji repetiu tudo o que sabia. Lin Ji soube pelas notícias que os dois lugares onde as recentes explosões ocorreram estavam ligados à Igreja do Domo, provavelmente com relação à questão da apostasia de Vincent. A Igreja do Domo tentou eliminá-lo e, como resultado, causou as duas chamadas explosões de gás. Como alguém que sabia do assunto, Lin Ji agora via as últimas explosões de gás de forma diferente. Talvez todas essas pessoas da classe alta gostassem de usar explosões de gás para encobrir seus assassinatos. Como filha de uma família de classe alta e uma figura de autoridade na Câmara de Comércio de Ache, Cherry provavelmente teria alguma compreensão dessas verdades. Os olhos de Cherry se estreitaram. Se for esse o caso, temo que realmente haja alguém puxando as cordas por trás de Congreve. Nesse momento, a porta da livraria se abriu mais uma vez e Claudia entrou. A amostra da Limon Essence fornecida por Vincent já foi enviada para uma análise de composição. Se pudermos encontrar os registros de transação de algumas dessas substâncias lá dentro, seremos capazes de rastrear seu fluxo e encontrar as pessoas envolvidas na transação, bem como onde ela foi produzida. Lin Ji desligou o dispositivo de comunicação e perguntou, vocês todos terminaram de falar? Qual é o plano? Já solicitei providências aos meus superiores e primeiro aguardarei instruções. Vincent, que chegou atrás, disse, vou fundar uma nova igreja e expor os males da Igreja do Domo. Eu ajudo, concordou Muen. Acenando com o dispositivo de comunicação em sua mão, Lin Ji disse, acontece que eu estava falando com Cherry sobre isso e já tinha quase imaginado isso. Quando os resultados sairão? Claude respondeu, em breve. Haverá especialistas entre aqueles que vieram comigo. Antes mesmo de terminar, um subordinado de fora entrou com uma pasta contendo pedaços de papel. Claude pegou e foi até Lin Ji no balcão. Viu, é realmente muito rápido. Lin Ji perguntou a Cherry sobre o que ela havia conseguido investigar e comparou com a análise da composição da essência da lua sagrada. Como esperado, a correspondência de composição é alta. Isso não é coincidência. É bem provável que Congreve tenha sido direcionado a fazer um acordo com a Shurshofti Dome.
Lin Jie pensou consigo mesmo enquanto estudava as informações. Cláudia acrescentou: ainda há outro componente dentro do qual não conseguimos determinar sua matéria-prima. Também não sabemos o que é, mas... Seu rosto ficou rígido quando ele sussurrou: pode ser algo vivo. Noite de Mongols capítulo 161, Selo de encantamento do coração reunião. Os olhos de Lin Jie se arregalaram ligeiramente e seus dedos inconscientemente começaram a bater na mesa enquanto ele pensava. Ele sabia que Cherry havia confiado em seus próprios esforços para conquistar uma posição elevada na Câmara de Comércio de Ache nos últimos anos. É claro que também havia rumores e histórias de velhas de que seu pai tinha preferência por filhos ilegítimos, ou que sua amante era seu verdadeiro amor. Ao mesmo tempo, alguém poderia imaginar que a escalada de Cherry não foi fácil. Ela ainda tinha um bando de irmãos cobiçosos para lidar. Além disso, a Câmara de Comércio de Acha era uma organização empresarial fundada por diversas famílias, dividida em 3 filiais e cada uma controlada por uma família diferente, que mantinham uma outra sob controle. Portanto, se Cherry quisesse expandir ainda mais, ela enfrentaria limitações tanto internas quanto externas. E entre os membros do grupo interno havia um sujeito chamado Congreve que falava mais alto contra ela. Claro, Congreve tinha razão e capacidade para fazer isso. Antes de Cherry retornar à família Chapman, Congreve era a pessoa mais provável de herdar o negócio da família e já tinha vários apoiadores leais. Se não fosse pela habilidade extraordinária e ascensão rápida de Cherry, ela teria sido completamente reprimida desde o início. Mesmo agora, o poder de Congreve não deveria ser subestimado. Embora a vantagem de Cherry fosse esmagadora, ela ainda podia apenas sufocar Congreve, mas não removê-lo do acerto de contas. Ele sempre foi um risco e Cherry sempre teve que ser cautelosa com seus movimentos. E agora, mencionar especificamente um livro obtido do lado de Congreve significava que a ligação de Cherry não foi sem propósito. Era possível que o livro em particular documentasse ou provasse algo que poderia ser usado para prejudicar Congreve ou até mesmo fazê-lo perder seus apoiadores. Portanto, Cherry procurou Lin Jie especialmente. Ela fez isso por causa da confiança que tinha nele, mas... o status atual de Cherry significava que ela teria muitas pessoas capazes ao seu lado, mas nenhuma delas foi capaz de entender este livro. Embora Lin Jie pudesse se gabar de saber um pouco, criptografia ainda não estava dentro de seu escopo profissional. Lin Jie só conseguiu responder com tato: eu poderia tentar, mas só posso ajudar você da melhor forma que posso. Afinal, não sou particularmente bom nesse aspecto. A voz de Cherry se iluminou imediatamente. Fantástico. Muito obrigada. Vou levar o livro aí imediatamente. Ei. Não precisa dizer como se eu já tivesse resolvido o assunto. Essa jovem sequer terminou de ouvir o que eu disse. Lin Jie suspirou com um olhar mal-humorado no rosto. Parecia que ela não se importava muito com o que o livro continha e só queria gozar. Temperamento realmente infantil. Mas como um adulto responsável, Lin Jie teve que se preocupar com esse assunto. Espere um minuto, você recebeu esse livro de Congreve? E é algo importante para ele e pode causar sua queda? Perguntou Lin Jie. Cherry respondeu: sim. De acordo com relatos de minhas fontes, é altamente provável que este livro contenha coisas que podem incriminar Congreve e é mais importante para ele do que para os outros apoiadores. Além disso, pode estar relacionado aos seus movimentos incomuns ultimamente. Vi que o conteúdo deste livro estava escrito em uma certa língua antiga e, por isso, pensei em você. Ela então acrescentou: ele tem interceptado minhas remessas ultimamente e feito com que elas desapareçam. Mas isso está sendo feito tão secretamente que minhas fontes não conseguem obter nenhuma informação por enquanto. Lin Jie murmurou: não seja tão complacente. Não há razão para que ele não tenha tomado nenhuma medida de precaução. Embora seu status atual seja bastante estável, ser incapaz de lidar completamente com ele significa que ele ainda tem um forte apoio. Não o leve tão levianamente. Se ele fosse realmente um tolo, não haveria razão para outros o apoiarem. Ele parou um pouco, levantando uma sobrancelha. Pelo tom da sua voz, imagino que você não teve muita dificuldade para obter o livro. Cherry olhou 2 vezes e percebeu imediatamente que Lin Jie estava lembrando-a de que aquele livro poderia ser uma armadilha. De fato, Bella havia apenas relatado as atividades incomuns de Congreve e suas fontes haviam obtido este livro apenas alguns dias depois.
A velocidade com que isso se desenrolou foi um pouco rápido demais. Em qualquer outra circunstância, ela certamente teria se perguntado se aquilo era encenado. Mas seu desprezo por Congreve era tão profundamente arraigado que ela não havia pensado muito sobre isso. Outra coisa a se notar era que seu informante era o mais confiável do lado de Congreve. Originalmente, esse informante tinha sido um assessor de confiança de Congreve, mas depois sofreu lavagem cerebral pelo arte enchantemente seal de Cherry e se tornou seu leal e ferrenho. Selo de encantamento do coração era a habilidade que Linji havia concedido a ela 3 anos atrás. Contanto que ela fosse capaz de ter um certo grau de comunicação, grau dependendo da fortaleza mental da outra pessoa, Cherry seria capaz de obrigar a outra parte a conceber noções de simpatia, amor, tolerância, respeito, lealdade e outros pensamentos positivos em relação a Cherry. Ou talvez não fosse necessariamente sempre positivo, mas sempre seria de certa forma benéfico para Cherry. Seu apelido Bruxa Chapman foi cunhado em parte por isso, pois a maioria das pessoas que interagiam com ela ficavam subconscientemente infectadas por seu charme. Essa fonte também era a mesma, então Cherry não duvidou de sua competência ou lealdade. Cherry hesitou. Realmente não houve muita dificuldade, mas se isso for realmente uma armadilha, significa que algo deu errado com meu informante. Olhando de uma perspectiva mais ampla, essa armadilha era bastante óbvia e o informante fazia parte do cérebro da facção de Congreve, e não havia como ele não estar envolvido em um plano nesse nível. Isso significava que havia uma possibilidade de Congreve ter recuperado o controle dessa fonte e o transformado em um agente reverso. Linji balançou a cabeça e disse, é melhor esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Você já considerou que, como não consegue entender o conteúdo deste livro, é possível que ele tenha escrito informações falsas que podem ser usadas contra você? O rosto de Cherry escureceu e ela franziu a testa. Se este livro puder derrubá-lo completamente e eu continuar estudando. Linji estreitou os olhos e interrompeu. Então isso pode ser perigoso para você. Cherry sentiu arrepios percorrendo sua pele, pois se o Sr. Lin não existisse, ela definitivamente menosprezaria Congreve, dada sua personalidade, e teria presumido que esta seria uma ótima oportunidade para derrotar seu oponente de uma vez por todas. Então, ela teria continuado tentando decifrá-lo, e se seu oponente fosse realmente inteligente e virasse o jogo alegando que o livro era dela, isso poderia realmente causar um mundo de dor. Isso não é como o nível de Congreve. Linji percebeu pelo silêncio de Cherry que ela provavelmente estava um pouco nervosa após essa constatação. Então, ele a confortou, mas, isso é só meu palpite. Deixe-me dar uma olhada no livro primeiro, e meu lugar provavelmente é bem seguro. É realmente muito seguro ter um policial conhecido aqui. Cherry concordou de bom grado. Essa era minha intenção desde o começo. Só que olhando as coisas agora, Congreve pode realmente estar tramando contra mim. Ela então zombou. Muito bem, vou deixá-lo entender o verdadeiro significado da dor. Linji franziu a testa, pensado consigo mesmo que esse tom não era um bom presságio. Anos de uma vida rica e mimada pareciam ter mudado muito essa jovem, dando a ela um lado implacável. Naquela época, ele deu o livro Comunicação Não Violenta, uma linguagem de vida para Cherry, na esperança de fazer brotar uma pequena semente de amor no coração desta jovem que sofria com o infortúnio familiar e ensiná-la que a violência era sempre o último recurso. Mas pelo que parecia, Cherry tinha se desviado um pouco. Ele limpou a garganta e decidiu ajudar Cherry a se lembrar de sua intenção inicial. Você ainda se lembra das palavras que eu disse para você naquela época? Cherry assentiu. Claro. Você me disse para me comunicar com os outros usando palavras de amor e sabedoria, não violência. A menos que eu não consiga evitar. Foi o que ele disse naquela época. Esse conselho não é muito direto. Linji deu uma risada seca. Parece que você se lembra bem claramente. Noite de Mongols capítulo 163, Parasitas vivos algo vivo. Linji sentiu a pele arrepiar quando ouviu essas palavras. Ele olhou para o relatório em suas mãos. Seguido pela pequena amostra da essência da lua sagrada em um saco plástico preso ao papel, mantendo um sorriso forçado enquanto recuava taticamente. Ele então colocou o arquivo no balcão e o deslizou em direção a Claude, indicando que o havia lido. Quando as palavras algo vivo foram ditas,
Toda a essência da lua sagrada não foi mais vista da mesma maneira. A aversão profunda às substâncias viciantes se transformou em uma sensação arrepiante de ver algo nojento. Era preciso saber que a essência da lua sagrada aparecia na forma de um cigarro, e os usuários precisavam seguir os passos de acender e inalar para usá-la. Isso também significava que, se houvesse algo vivo entre os seus componentes, havia uma grande possibilidade de que entrasse no corpo do usuário por meio da fumaça. Também haveria uma chance de que ele pudesse ter sido inalado por outras pessoas próximas ao usuário que o estava fumando. Foi então que Lin Jie de repente se lembrou de que Vincent quase acendeu um bastão de Olimon Essence na livraria naquela época, e ele quase fez isso bem na frente dele. Felizmente, ele percebeu a reação estranha de Vincent, impedindo de fumar em público, e o instruiu a não tocar mais nele. Independentemente do que realmente houvesse lá dentro, a ideia de algo vivo causaria nojo em qualquer um. O olhar de Lin Jie caiu sobre a amostra mais uma vez. Depois de se acalmar, Lin Jie refletiu. Isso quer dizer que a natureza viciante da Olimon Essence poderia possivelmente ser causada por esse componente desconhecido. Não é um vício em drogas, mas é algo como um parasita. Cláudia assentiu rigidamente. Sim, de acordo com os resultados da análise, os outros componentes tinham uma natureza estabilizadora, semelhante a conservantes e não continham nada responsável pela função viciante. Portanto, esse componente desconhecido é o culpado mais provável. Ele se virou para a vítima direta, Vincent, e disse: o padre Vincent fumou a essência da lua sagrada por um curto período de tempo. Seus sintomas não eram óbvios no início, e ele parou de usá-la a tempo. Este organismo vivo tem medo de fogo, então o padre teve muita sorte de ter sido queimado. Isso resultou na morte deles, então o padre não sofreu um envenenamento tão grande. Vincent assentiu com a cabeça com um olhar grave no rosto. Ele não deu a Claude nenhuma informação sobre o Sol e a Lua, que era um deus falso, então este último provavelmente assumiu que ele havia dominado poderes especiais de fogo. Ainda tenho que agradecer ao chefe Lin. Se não fosse pelo seu aviso, eu teria me tornado um desses viciados desavisados. Embora ele próprio tivesse destruído completamente os componentes da essência da lua sagrada durante sua fusão com o núcleo do Sol, ele ainda abrigava grande medo, bem como raiva e ódio em seu coração. Medo do que teria acontecido se ele não tivesse encontrado o chefe Lin. Sua raiva e ódio se deviam ao fato de que havia ainda mais pessoas inocentes que ainda estavam usando a essência da lua sagrada sem nenhuma pista e voluntariamente inalando esses organismos desconhecidos em seus corpos. Vincent não foi o primeiro padre a usar o Olimon Essence. Houve outro lote antes dele, e muitos outros padres que ele conhecia também usaram o Olimon Essence. Ele não sabia o que a igreja do Dom havia planejado, mas, pelas ações deles, ele podia deduzir que era definitivamente algum tipo de objetivo indizível. Vincent havia descoberto apenas uma pequena pista da verdade, e o sétimo apóstolo, Vanessa, havia enviado alguém para assassiná-lo indiscriminadamente, sem qualquer julgamento. Era bem possível que nem mesmo a mínima coisa que eles estivessem escondendo pudesse ser exposta. Só eles poderiam expor tudo. Isso parecia um fardo pesado nos ombros de Vincent. O que o estimulava agora não era apenas ódio, mas um senso de responsabilidade e dever. Era como ele costumava ajudar a comunidade paroquial a exorcizar os espíritos malignos pela bondade de seu coração. Havia algumas coisas que estavam acima do ódio. Vincent cerrou o punho enquanto sua atitude passava por uma mudança completa. Lin Jie murmurou: então agora, ainda temos que começar com a Câmara de Comércio de Ache. Acabei de receber uma pista útil de Sherry. Ele contou a ele sobre a situação da interceptação secreta da remessa por Congreve e a alta probabilidade de haver alguém controlando a situação nas sombras. Se eles pudessem descobrir para onde foi aquele lote de mercadorias, eles poderiam descobrir o que a igreja do Dom estava realmente fazendo. Claude finalmente entendeu. Quando ele descobriu que a pessoa do outro lado do dispositivo de comunicação era Sherry da Câmara de Comércio de Ache, ele sentiu como se tivesse visto uma mina de ouro. 40% do financiamento da divisão de inteligência vinha da Câmara de Comércio de Ache, que era realmente sua patrocinadora. Quando Wilde estava visitando a livraria, a secretária Tower suspeitou e sentiu que ela poderia ser o reduto de magos negros. No entanto, a livraria era apoiada pela Câmara de Comércio de Ache e, portanto,
Eles não ousaram fazer uma busca. Mesmo ter uma causa justa não foi nada diante do corte de financiamento. Claro, agora ele estava ainda mais ansioso para saber que tipo de pistas úteis Cherry poderia trazer. Lin Ji pegou o dispositivo de comunicação novamente e disse: Cherry, você ouviu tudo isso agora? Cherry respondeu: sim. O tom dela soou um pouco animado demais. Algo vivo? A situação em torno da igreja do Domo era interessante demais e parecia que eles tinham esse plano de derrubar a igreja do Domo e começar uma nova igreja. Cherry apoiou isso de todo o coração. Isso acontecia porque a igreja do Domo era um poder estabelecido no mesmo nível da Câmara de Comércio de Ache, com conexões estreitas com a Holy Resource Development Company e frequentemente negociava com eles. Embora a filial da Câmara de Comércio de Ache, liderada por Cherry, também tivesse inúmeras reservas em depósitos, não havia nada que pudesse ser feito se a outra parte não escolhesse as suas. Portanto, essa era uma maneira fácil de Cherry ganhar dinheiro. Mas se eles quisessem estabelecer uma nova fé e se os que a iniciassem fossem clientes do chefe Lin, seria a oportunidade perfeita para monopolizar a operação se eles pudessem realmente substituir a igreja do Domo. Ela mal podia esperar para chegar à livraria. As partes em ambas as extremidades do dispositivo de comunicação estavam ansiosas e aguardavam a continuação da investigação. E com a ajuda de Muen, Vincent começou sua primeira pregação. Igreja da Cúpula, Capela Central. Um grupo de padres aguardava a convocação do Papa. Estavam todos vendados, mas era claro pela expressão deles que sentiam um tipo diferente de euforia e seus rostos estavam vermelhos de excitação. A maioria dessas congregações eram padres e freiras comuns como Vincent. O máximo que eles conseguiriam ver na hierarquia superior seria ver um apóstolo e receber um rito batismal simplificado na nomeação de um novo apóstolo. A Santa e o Papa, por outro lado, só podiam ser vistos de longe uma vez por ano, durante a cerimônia do dia do nascimento do Deus. Em seus corações, tudo o que tinham era admiração, adoração e saudade de seu líder. Agora, como humildes congregações comuns, poder conhecer o Papa era simplesmente a maior honra que eles poderiam ter. Os padres tentaram suprimir sua excitação, mas seus rostos e pescoços estavam vermelhos, e alguns até tremiam. A bela santa que observava de lado sorriu calorosamente e chamou alguns nomes. Os poucos que chamei podem me seguir primeiro, enquanto o resto deve esperar aqui por um tempo. Sim. Os padres e freiras cujos nomes foram chamados imediatamente responderam e desenharam a curva da lua crescente em seus peitos antes de seguir a santa até a sala interna. Estando com os olhos vendados, eles não conseguiam ver que as marcas em suas bochechas e pescoço vermelhos estavam se retorcendo e se contorcendo indistintamente, como se fossem vasos sanguíneos e também como vermes. Noite de Mongols capítulo 164. Por favor, desça o grupo que foi chamado entrou silenciosamente na solene sala interna. Embora no fundo estivessem nervosos e animados, a etiqueta mais básica ainda tinha que ser reservada. Afinal, este era o lugar mais sagrado da igreja do Domo, um lugar para adorar todas as relíquias sagradas e estátuas dos papas anteriores. Na maioria das circunstâncias, apenas o Papa e a Santa tinham permissão para entrar. Nem mesmo os 7 apóstolos conseguiam entrar facilmente. Embora esse grupo de padres não soubesse por que havia sido convocado, eles agora estavam cheios de um sentimento de orgulho incomensurável, pois poder entrar na câmara interna da Capela Central era algo que um membro comum do clero poderia se gabar por toda a vida. Dentro da câmara interna, o altar branco no centro continha a placenta de prata, enquanto nichos nas paredes ao redor estavam cheios de estátuas de papas anteriores e alguns outros artefatos sagrados. O lugar era digno e solene. E o Papa, vestido com uma túnica magnífica e encimado por um chapéu branco imponente e requintado, estava de pé nos degraus diante do altar com seu cetro de ouro na mão. Rodinei observou os padres perfeitamente alinhados se ajoelharem para se curvar com o sorriso benevolente de sempre no rosto. Com uma voz calorosa e enrugada, ele disse: por favor, levantem-se. Não há necessidade de ser tão formal. Todos os que são abençoados pela lua são meus filhos e são tratados igualmente por mim. Isso fez com que os padres sentissem uma sensação de aconchego, e toda a tensão nervosa que eles tinham foi suavemente aliviada por uma força espiritual invisível, ampliando sua admiração e respeito pelo Papa. Rodinei olhou para todos com um sorriso que se iluminou quando viu aquelas marcas indistintas,
salientes e retorcidas em seus rostos e pescoços. Ele deu um passo à frente e falou um pouco mais alto: "Vocês devem estar curiosos para saber por que os convoquei aqui." Ninguém respondeu, nem ninguém ousou responder. Embora o Papa fosse tão benevolente e afável, isso só os fez perceber a distância entre eles e sua santidade. Rodinei também não planejou deixá-los responder e continuou: "Vocês todos devem saber que este é o lugar mais sagrado da igreja, onde pessoas comuns não podem pisar, dedicado aos 3 artefatos sagrados e às estátuas dos antigos papas. Hoje, vocês têm o privilégio de entrar aqui porque têm uma coisa em comum que os diferencia dos demais." Uma coisa em comum que nos diferencia dos demais? Essa declaração aparentemente contraditória fez com que esse grupo de clérigos mostrasse olhares confusos. Mas depois de um dia de serviço sem graça na igreja do Domo, não havia nada que os fizesse se destacar, mas alguém imediatamente associou isso a algo que eles tinham feito diferente do resto recentemente. Um dos sacerdotes ficou visivelmente animado e perguntou cautelosamente: "Sua Santidade, é por causa da essência da lua sagrada?" Rodinei assentiu, seu sorriso imutável. "Está certo. Primeiro, preciso lhe contar a verdade sobre a Olimon Essence." Ele se virou e andou ao redor do altar e estendeu a mão para acariciar gentilmente a placenta prateada, sussurrando: "A essência da lua sagrada é nominalmente um auxílio à meditação, mas na realidade, é usada para filtrar qualidades. Seu principal componente é de um artefato sagrado. Desde a primeira vez que vocês usaram a essência da lua sagrada, alguém tem secretamente observado as mudanças em seus corpos até agora. Ouvir que estavam sendo observados não os fez ter sentimentos conflitantes. Pelo contrário, eles sentiram prazer em terem sido observados pela hierarquia superior." E a frase seguinte acendeu suas emoções: "Parabéns aos poucos presentes. Vocês são os sortudos escolhidos." Rodinei levantou a voz: "Hoje, você terá o privilégio de tocar em um artefato sagrado." Tocar? Um artefato sagrado? O grupo de padres congelou momentaneamente de descrença antes que uma sensação de extremo fervor os dominasse. Era como um sonho, poder entrar na câmara interna e ter a oportunidade de tocar um artefato sagrado. Era semelhante a um plebeu de repente ter a oportunidade de entrar no palácio e tocar o trono com suas próprias mãos, uma fantasia inimaginável que só poderia ser sonhada. E um componente da essência da lua sagrada veio de um artefato sagrado. Não era o mesmo que eles terem um artefato sagrado dentro de si. Isso era simplesmente uma grande honra. Instantaneamente, todos sentiram grande alegria, sua fé na igreja e na lua atingindo seu ápice. Em seguida, o primeiro padre se ajoelhou, seguido pelos outros enquanto recitavam os ritos batismais. Rodinei sorriu gentilmente. "A lua sempre protegerá você por toda a eternidade. Agora, venha." Impressionados com essa grande oportunidade, os padres não perceberam que seu amado Papa havia apenas dito que a essência da lua sagrada poderia filtrar qualidades, mas não havia dito quais eram essas qualidades nem a razão pela qual aqueles selecionados tinham que tocar no artefato sagrado. Com a santa liderando-os, os sacerdotes devotos formaram um círculo ao redor do altar e estenderam as mãos em direção à placenta de prata no centro. Eram exatamente 7 momentos depois de cada um deles ter tocado no artefato sagrado. A placenta prateada de repente emitiu uma luz prateada com um tom vagamente psicodélico. Rodinei estava por perto, observando a cena sem qualquer mudança de expressão. Ele levantou a mão com o anel antigo, um dos 3 artefatos sagrados, em seu dedo. Pelo voto antigo, durante o período da lua cheia, a criança da lua adormecida renascerá aqui. A placenta, o feto e o útero estão prontos. A passagem foi estabelecida. Que a lua abra seus olhos, que ela estique seu corpo e que ela respire. Ele recitou o encantamento 7 vezes, usando uma frase lunar diferente a cada vez. Toda vez que isso era recitado, um círculo complexo de runas se iluminava no altar central e se expandia em todas as direções, espalhando-se rapidamente por toda a câmara interna e, eventualmente, convergindo e desaparecendo através da janela circular no centro do teto. Após a rodada final de encantamentos concluída, toda a câmara interna estava coberta de runas brilhantes. E somente neste momento alguém veria que todo o layout da câmara interna lembrava o formato do útero de uma mulher se olhassem para ele. Toda a câmara interna da capela central era basicamente um altar de sacrifício completo e em grande escala.
Aqueles 7 sacerdotes estavam no centro de seu esplendor e não podiam mais se mover. Aquela placenta emanava uma luz prateada peculiar que parecia viva, enredando-se em seus corpos, deixando os 7 sacerdotes com expressões perplexas e aterrorizadas. O que está acontecendo? O único padre que ousou abrir a boca falou naquele momento de perplexidade e dificuldade, a venda em seu rosto caindo em sua luta. Rodinei não se incomodou e apenas disse: "Podemos começar. Por favor, desça." Antes que o padre pudesse reagir, ele ouviu um grito estridente ao seu lado. Ele não conseguia virar a cabeça, então só conseguia fazer o melhor que podia para mover os olhos na direção do som. Em sua visão periférica havia uma imagem inesquecível que permaneceria pelo resto de sua vida. Uma freira sendo engolfada pela luz teve seu corpo inteiro rapidamente inchado como um balão inflável. Como balões vermelhos cheios de pus amarelo e fluido, listras de traços de sangue projetavam-se de sua pele de tempos em tempos, como se marcas de contorção nadassem entre sua pele e carne. Essas marcas de contorção estavam aumentando e se tornando mais e mais óbvias. Parecia que havia centenas delas. Elas estavam se aglomerando, apertando e mordiscando. No meio dos gritos da freira, ela se tornou um saco humano cheio desses tentáculos. Seu corpo foi distorcido até que seus globos oculares foram espremidos para fora de suas órbitas e rolaram para o chão antes que ela ficasse completamente silenciosa. Ao mesmo tempo, foi também a última cena que este padre veria. Ele sentiu uma dor severa afligindo-o. Abaixando a cabeça ligeiramente, viu que seu próprio estômago já estava aberto, seus intestinos pareciam estar vivos e se contorcendo descontroladamente. Vagamente, ele viu seus olhos em seus próprios intestinos abertos e olhou para ele. Noite de Mongols capítulo 165. O mesmo sonho. Rodinei sorriu enquanto observava os 7 padres sortudos em pé ao redor do altar se transformarem em montes de carne mutilada num piscar de olhos. Sangue espirrando em todas as direções manchava o altar branco de um vermelho brilhante, e vários órgãos ainda ativos jaziam se contorcendo no chão. Esta sala interna selada foi imediatamente preenchida com o cheiro pungente de sangue e as estátuas dos papas anteriores ao redor pareciam mudar de solenes para assustadoras. Ah! Ah! Expressões do medo e pânico eram as últimas coisas em seus rostos enquanto eles lutavam até que seus olhos gradualmente ficaram opacos enquanto perdiam seus últimos suspiros. Rodinei caminhou até o altar e, com grande interesse, observou o último padre que ainda lutava para permanecer de pé. O principal componente da essência da lua sagrada eram pedaços do artefato sagrado, criança da lua adormecida, que, quando despertado, modificava seu hospedeiro para formar uma morada adequada para a descida do divino, independentemente de estar em carne ou espírito. Este era o feto. Nem é preciso dizer que a placenta de prata colocada sobre o altar no centro era a placenta. Toda a câmara interna, com runas inscritas por toda parte, era um altar e útero. Quando o feto, a placenta e o útero existissem todos juntos, Deus nasceria do feto. Rodinei tinha um olhar de êxtase arrebatado enquanto assistia a essa cena. Esse era um Deus real que foi adorado por milhares de anos. Hoje, ele realmente descerá do reino dos sonhos para o mundo real e será verdadeiramente contemplado e adorado pelas pessoas. Caramba! Caramba! Tentáculos brotaram do peito do padre, dançando descontroladamente enquanto puxavam ambas as extremidades de seu corpo, aparentemente tentando alargar a cavidade de onde esses tentáculos estavam crescendo. PFFTT. Aquele padre continuou tossindo sangue, movendo as mãos freneticamente como se tentasse agarrar algo. Ele lutou por uns bons 15 minutos antes de finalmente cair no chão de exaustão. E quando ele caiu, aqueles tentáculos pareceram perder todo o ímpeto. Pouco depois, eles ficaram moles e caíram no chão também. Olhando mais de perto, aqueles tentáculos viscosos e sangrentos pareciam intestinos. O silêncio voltou. Além dos cadáveres espalhados no chão, Rodinei e a Santa eram os únicos 2 seres vivos na sala. No início, Rodinei continuou olhando fixamente para os cadáveres no chão com um olhar de ansiosa antecipação. Mas, com o passar do tempo, a excitação em seu rosto gradualmente desapareceu e foi eventualmente substituída por decepção e fúria. Todos mortos. Isso significava que nenhum deles poderia suportar a chegada da lua. Todos eles falharam. Bam! Rodinei bateu os punhos na mesa e acenou para a Santa que estava parada ao lado. Com um olhar desprovido de emoção, ele ordenou: "Cheryl,
Chame o próximo grupo. Sim. A santa retirou-se da câmara, exibindo um sorriso gentil enquanto ia selecionar o próximo grupo de sacerdotes. Está tudo bem, está tudo bem. Annie foi até o altar e aplacou a placenta que tremia e soltava gritos fracos. O sangue e as vísceras no chão foram absorvidos pelo altar branco até que não sobrou nenhuma gota e tudo ficou brilhando de limpo. Com tantos outros fetos, era certo que haveria um sortudo. O tempo não espera por ninguém. Parece que é hora de distribuir em massa a essência da lua sagrada. Murmurou Rodney para si mesmo. Annie Tutli era uma dona de casa comum. Ela tinha 2 filhos e um marido que era padeiro. Na hora do jantar, enquanto tentava convencer os filhos a comer, ela ouviu a notícia na televisão. Recentemente, a igreja do dono teve um incidente em que um padre cometeu apostasia e, por meio do uso de explosivos de origem desconhecida, explodiu 2 igrejas, o que resultou em pelo menos 1.700 vítimas, incluindo o padre Terence da Capela da Caridade. O povo da 7ª paróquia deve conhecer bem o padre Terence. Ele era uma figura paterna para Vincent, que virou as costas para essa gentileza e perdeu sua humanidade, indo direto para a Capela da Caridade após cometer apostasia e matar. Annie franziu a testa e pegou o controle remoto para mudar para um canal diferente. Essa já era a 3ª vez que ela via tais notícias. Ela suspirou. O padre Vincent havia ajudado a família dela antes. Havia sons estranhos vindos do sótão e das paredes algum tempo depois de se mudarem e, então, eles suspeitaram do trabalho de espíritos malignos. Mas depois que o padre Vincent foi convidado a dar uma olhada, ele descobriu que, na verdade, era por causa das migalhas de pão e outras sobremesas da padaria que os ratos se reproduziam e viviam dentro das paredes. O padre Vincent ajudou a abrir as paredes e limpou o sótão para espantar todos aqueles ratos. Apesar de fazer algo aparentemente irrelevante para seu trabalho, o simpático padre apenas riu e disse que ele precisaria servir os fiéis onde quer que a lua brilhasse. Annie não conseguia esquecer que o padre, com o rosto todo coberto de poeira por causa da limpeza do sótão, pegou um frasco de veneno de rato e brincou que era assim que a água benta parecia. Como um homem gentil e atencioso como o padre Vincent poderia ser capaz de explodir 2 igrejas e assassinar um homem que era como um pai adotivo para ele? Ela não estava disposta a acreditar que o padre Vincent fosse tal pessoa, mas sua fé na igreja do domo a fez vacilar. Annie balançou a cabeça. Ela era apenas uma pessoa comum com coisas suficientes para se preocupar em sua vida diária. Tais assuntos eram muito distantes para ela e não havia nada que ela pudesse fazer, mesmo que escolhesse acreditar. Mãe. Seus 2 filhos puxaram suas roupas novamente, incitando-a a ir brincar. Tudo bem, tudo bem. Annie acalmou os 2 jovens e sorriu para o marido. No ambiente calmo e acolhedor, a família se preparou para dormir como de costume. Onde estou? Annie olhou para os arredores com espanto. A rua silenciosa estava vazia de pessoas e a noite estava escura. À distância, parecia haver um leve ruído vindo de muito longe. No entanto, Annie lembrou que já deveria ter adormecido. Então, estou sonhando. Annie caminhou para frente em transe, vagamente experimentando uma sensação de familiaridade. Ela olhou para cima e viu a placa da Capela da Caridade. Capela da Caridade? Ela finalmente se lembrou. Não era uma rua perto da Capela da Caridade que o padre Terence presidia. As notícias eram precisas, pois as pessoas da 7ª paróquia conheciam bem o padre Terence. Pessoas da idade de Annie vinham à Capela da Caridade para tratamento quando eram jovens. A vaga lembrança se tornou clara em um instante e Annie instintivamente quis bater na porta. Mas antes que ela pudesse se mover, uma figura apareceu na esquina, fazendo Annie pular. Ela observou assustada enquanto aquela figura tropeçava e caía na porta. O corpo da pessoa estava carbonizado e coberto de sangue. 2 buracos sangrentos existiam onde os olhos deveriam estar, mas Annie reconheceu esse rosto. Padre Vincent. Annie cobriu a boca enquanto seus olhos se arregalavam em descrença. Mas o que aconteceu depois realmente mudou sua percepção de tudo o que ela sabia. No dia seguinte, Annie acordou cedo, mas ainda estava deitada na cama, olhando fixamente para o teto. Ela não sabia o que aquele sonho significava, mas o medonho apóstolo da lua minguante, o falecido padre Terence e o padre Vincent, que chorava silenciosamente em meio às chamas, estavam todos frescos em sua mente.
Um pensamento arrepiante continuou correndo por sua mente. Poderia. Poderia ser a verdade real. Uar. Mamãe, socorro. Estou com medo. As crianças acordaram em lágrimas, lamentando-se enquanto contavam seu pesadelo incoerentemente. Arrepios apareceram em sua pele enquanto ela ouvia seus filhos. As palavras usadas pelas crianças eram diferentes, mas, no geral, o que elas tinham experimentado era exatamente o mesmo que seu sonho. Não tem como ser coincidência. Poderia ser o fantasma vingativo do Padre Vincent. Mas por que o Padre Vincent parecia assim no sonho? Foi essa a razão pela qual ele cometeu a apostasia. Outra igreja. Tudo o que aconteceu no sonho foi real. A perturbada Annie levou seus filhos para a sala de estar e viu seu marido sentado no sofá, atordoado. Sua expressão vazia a fez perguntar: George, você também teve esse sonho? George congelou, e sua expressão ficou séria. Vocês todos sonharam com isso também? Os dois adultos se entreolharam, percebendo que algo não estava certo e sentindo um arrepio na espinha. George engoliu em seco e forçou um sorriso. Não vamos entrar em pânico primeiro. Talvez devêssemos ir para a igreja. No entanto, sua voz sumiu perto do fim. Se tudo no sonho fosse verdade, a igreja do dono poderia ser confiável. Toque, toque. O telefone na sala de estar tocou e Annie foi atender. Era sua boa amiga Athena. Ela também era fiel à igreja do domo e já havia sido ajudada pelo Padre Vincent no passado. Aquela mulher rechonchuda de meia-idade perguntou hesitante: Annie, vocês todas tiveram esse sonho? Noite de Mongols capítulo 166. Boca e café Tonite Annie ficou entorpecida quando ouviu o que Athena disse. A frase vocês todos tiveram esse sonho tinha pelo menos duas implicações definidas. Primeiro, ela usou vocês todos, significando que ela não estava se referindo apenas a Annie, mas a toda a sua família. Em segundo lugar, aquele sonho significava um sonho específico, que era o mesmo que ela teve. No geral, isso significava que Athena sabia, ou por algum motivo presumiu que Annie e sua família tiveram o mesmo sonho na noite anterior. Mas a parte mais assustadora e difícil de entender foi, como ela sabia. Annie jurou que fazia apenas 10 minutos que ela tinha acordado e que tinha certeza de que não tinha feito nada em seu estado de torpor que pudesse ter revelado isso. A menos que Athena tivesse instalado medidas de vigilância aqui. Mas ela não era esse tipo de pessoa e nem seria capaz de saber disso instantaneamente, mesmo que houvesse. Uma conjectura ainda mais absurda surgiu na mente de Annie e ela sentiu seu coração bater rapidamente. Com a voz trêmula, ela perguntou: o que há de errado, Athena? Por que você pergunta? Athena percebeu algo no tom de Annie e imediatamente respondeu animadamente: vocês também vêm à Capela da Caridade, o Padre Vincent, o velho padre, e aquele ceifador. E o enorme fogo. Suas palavras eram levemente incoerentes e Annie praticamente conseguia imaginar a saliva voando da boca de sua boa amiga. No entanto, agora, ela estava mais preocupada com o que Athena tinha acabado de dizer. Ela usou a palavra também. Ela também tinha sonhado essas coisas. É o mesmo sonho. Sim. Annie sentiu um arrepio por todo o corpo. Ela respirou fundo em uma tentativa de se acalmar à força e continuou: sim. George e as duas crianças também tiveram o mesmo sonho. Então, ela ouviu Athena dizer: eu também tive esse sonho. Não só eu, mas Paulo também. Paulo era marido de Athena. Annie sentiu que as coisas estavam um pouco fora de controle. Uma mera coincidência não poderia mais explicar isso. Poderia ser o espírito maligno do Padre Vincent. Mas a igreja ainda tinha uma recompensa por ele, o que significava que Vincent ainda não estava morto. O que estava acontecendo? Do outro lado da ligação, Athena também ecoou sua descrença. Meu Deus! O que está acontecendo? Annie agarrou o telefone e perguntou: já que você está ligando, sabe de alguma coisa? Ao nos depararmos com tais circunstâncias, era normal optar por ligar para alguém próximo. Mas a lógica normal sugeria que a primeira pergunta feita deveria ser o que fazer diante de tal situação, em vez de perguntar à amiga se ela também tinha tido o mesmo sonho. Fazer uma pergunta tão indicativa significava que Athena provavelmente tinha alguma informação importante. Athena abafou a voz, acrescentando um ar de mistério fingido. Não somos só você e eu. Há pelo menos 100 pessoas que tiveram o mesmo sonho ao mesmo tempo. Pelo menos 100? Os olhos de Annie se estreitaram.
Esse número era assustador. Ela imediatamente perguntou: como você sabe disso? Disseram-me que eles estão atualmente preparando uma reunião secreta para aqueles que tiveram o sonho para discuti-lo. Ouvi até que aqueles que tiveram esses sonhos eram todos pessoas que o padre Vincent havia ajudado antes. Athena continuou: você acha que o que vimos no sonho era real? Uma reunião secreta para discutir isso. Que horas? Onde? Quantas pessoas? O que eles pretendem fazer? 18 horas, hoje à noite no recém-inaugurado Café do Livro na 23 RD Avenue. Ouvi dizer que eles estão esperando apenas algumas dúzias ou algo assim, Athena murmurou. Quanto a quê? Como eu poderia saber? Ela fez uma pausa e sussurrou, mas também ouvi dizer que há um oficial da unidade central de polícia. Aparentemente, ele sabe de algumas informações privilegiadas sobre a igreja do Domo, que tem algo a ver com o padre Vincent. O coração de Annie deu um pulo. Há um oficial da unidade central de polícia envolvido nessa reunião? Sim. Respondeu Athena. É por isso que eu meio que acredito nesse sonho agora. Como um bom homem como o padre Vincent poderia ser o que as notícias o retratavam? Ela então perguntou: então, você vai? Annie hesitou um pouco e olhou para o marido. Deixe-me pensar sobre isso. Ela tinha uma vaga sensação de que essa escolha poderia ser extremamente importante e poderia ter um enorme impacto em sua vida. Tudo bem. Pense bem antes de me contar sua decisão. Eu já me inscrevi e estarei no comando, disse Athena. Eu conheço bem a 23 RD Avenue e ocasionalmente comprei discos naquela loja de áudio e vídeo. Aquela livraria sombria ao lado não parecia ter nenhum negócio, mas é a loja de áudio e vídeo que se transformou em um café de livros. Annie tinha muita coisa em mente enquanto ouvia a conversa da amiga. Na verdade, as estimativas de Annie e Athena não poderiam estar mais erradas. Havia mais de algumas centenas de pessoas que tiveram o mesmo sonho na noite passada. Vincent tinha usado o poder de Muen para expandir seu reino de sonho até seus limites, então todas as pessoas com quem ele tinha se associado estavam todas incluídas. E em seu mandato como padre por várias décadas, as pessoas que ele ajudou somaram mais de 3.000. Entre eles, aproximadamente 1.000 escolheriam acreditar, a maioria dos restantes duvidaria, alguns escolheriam permanecer em silêncio, enquanto alguns poucos relatariam à igreja. Vincent avaliou a situação observando as reações de todos dentro do reino dos sonhos. Tudo isso estava dentro de suas expectativas. Esses cerca de 1.000 seriam o primeiro grupo de fiéis da nova fé. Mas ele não conseguiu liderar 1.000 pessoas imediatamente, e eleger apóstolos para espalhar o evangelho era um processo necessário. Isso mesmo, a reunião secreta no café da livraria ao lado era para escolher apóstolos. Das dezenas de participantes, 10 seriam selecionados para serem apóstolos da fé do Deus Sol. O chamado oficial da unidade central de polícia estava lá para mostrar a postura amigável dos cavaleiros da torre do rito secreto. A verdade que seria revelada era, claro, a informação que eles haviam coletado e que poderia derrubar a igreja do Domo. Vincent saiu do sonho e abriu os olhos para ver Claude parado diante dele. Este último tinha acabado de receber um relatório de um subordinado que estava agindo disfarçado e se misturando com o povo comum. Claude entregou a lista de participantes e detalhes relevantes sobre aqueles que estavam presentes no comício, então deu um tapinha no ombro de Vincent. Daqui em diante, vai depender do seu desempenho. Fechando os olhos e respirando fundo, Vincent assentiu. Não vou decepcionar o chefe Lin. Sherry estava animada, cantarolando uma musiquinha e pulando no caminho até a livraria. Seus pés saltaram sobre um buraco na estrada enquanto ela se virava e pedia, depressa, Bella. Mal posso esperar para ver o Sr. Lin novamente. As sobrancelhas curvadas e os pequenos caninos salientes de Sherry eram especialmente adoráveis, fazendo-a parecer muito mais adorável. Seguindo atrás com uma requintada mala de couro preta, Bella gritou um tanto desamparada. Senhora, o Sr. Lin não vai fugir. Por favor, acalme-se. Sherry colocou as mãos nos quadris e levantou a cabeça. Não vou me acalmar. Só quero que ele saiba o quanto senti sua falta. Seu olhar deslizou para a mala e seus lábios se curvaram para cima. Meu presente definitivamente será o melhor e mais incomparável. Ele o deixará sentir minha intensa paixão. Noite de Mongols capítulo 167. Não há realmente necessidade de um presente. A calma e confiável camareira Bella sorriu para sua espirituosa patroa e a seguiu com a pesada mala tiracolo.
As runas vermelho escuras brilhavam na superfície da caixa preta, sugerindo que não era uma mala comum. Essas runas eram muito semelhantes aos sigilos pintados e gravados na caixa de latão onde a Whitwolf armazenou a fórmula original, mas pareciam mais avançadas com sigilos adicionados também. Resumindo, esta era uma matriz de vedação, que era usada para evitar que a aura do objeto vazasse, além de preservá-la bem. Além disso, seu acabamento era primoroso, claramente o trabalho de um mago branco de alto nível. Bella sabia naturalmente que a confiança de Sherry não era infundada. Ela havia passado 3 anos preparando cuidadosamente um presente e era uma maravilha mensurável, de fato. A Câmara de Comércio de Ash também pensava assim, mesmo com seus vastos recursos financeiros e conexões. Comparada ao item na mala, a moeda do infortúnio dada anteriormente pelo mordomo era apenas um mero aperitivo, pois empalidecia em comparação ao item na mala. Esse presente foi definitivamente grandioso, mesmo para uma entidade aterrorizante como o chefe Lin, que se acreditava existir há eras. Ao sair do beco, Sherry parou de repente. Sua expressão alegre congelou enquanto ela olhava para a rua em frente à livraria. Foi aqui que a explosão de gás ocorreu. É claro que todos os seres transcendentes sabiam que isso era o resultado da batalha entre o grande sábio elfo e o líder do culto escarlate. Toda a área havia sido transformada em ruínas e agora estava sendo reconstruída. Em termos de escala, era muito melhor do que as antigas e esparsas lojas de antes. Claro que Sherry não se importava com tudo isso. Seu olhar penetrante caiu sobre a placa de construção em andamento. As palavras Holy Resource Development Company estavam impressas em amarelo marcante na placa. Isso significava que o canteiro de obras em frente à livraria era um projeto contratado pela Holy Resource Development. Por que a Holy Resource Development estaria aqui? Este é um lugar tão remoto, perto das favelas. Eles não estavam sempre desinteressados em desenvolver tais áreas. Sherry franziu a testa e se sentiu desconfortável. Ela sentiu como se um grupo de goblins gananciosos estivesse vindo em busca de um tesouro absolutamente secreto que só ela conhecia anteriormente. E olhando mais de perto, ela descobriu que os goblins não apenas haviam circulado uma grande área próxima, mas também começaram a desenvolver um ponto, que ficava a uma curta distância de seu tesouro. Isso fez seu coração gelar. Sherry cerrou os punhos pequenos enquanto olhava para a placa com os dentes cerrados. Droga, eu estava muito ocupada investigando com Grieve e não estava prestando atenção às ações da Holy Resources Development. Não acredito que não descobri isso antes. Esses goblins não fariam coisas que nunca os beneficiam. Eu investiguei essa área há muito tempo. Ela não tem valor comercial algum, então. A única coisa que poderia atrair a atenção da Holy Resources Development é o Sr. Lin. Dado seus sentidos aguçados e inteligência, Sherry percebeu isso imediatamente. A terra do tesouro que ela escondeu por tantos anos agora estava sendo cobiçada por esses goblins verdes e feios. Se não fosse pela minha relutância em perturbar o Sr. Lin, haveria espaço para Holy Resource Development. Caramba! Sherry bateu os pés com raiva. Infelizmente, sua figura pequena e baixa parecia totalmente inofensiva, como se ela só pudesse pular alto o suficiente para dar uma pancada no joelho de uma pessoa. Mesmo que sua dona de repente começasse a gritar metáforas estranhas como duendes, Bella manteve a calma e continuou sorrindo. Ela se inclinou e perguntou, Senhora, você quer que eu investigue quem iniciou o projeto e também a pessoa responsável? Buffet. Sherry inchou as bochechas de raiva e levou um bom tempo para se acalmar. Investigue, ela bufou. Descubra tudo. Ninguém, nem mesmo a Holy Resources, pode roubar minhas coisas. Sim. Sherry arrumou sua expressão, levantou o queixo e disse, independentemente de qualquer coisa, fui eu quem conheceu o Sr. Lin primeiro. Além disso, o Sr. Lin ficará muito satisfeito com o presente de hoje. Seus pequenos truques furtivos não podem ser comparados a isso. Quer se aproximar do Sr. Lin usando essas medidas drásticas. Sonhe. Eles não entendiam o Sr. Lin de jeito nenhum. O que ele mais odiava era ser incomodado quando sua livraria estava aberta. Afinal, ele estava muito interessado em desempenhar o papel de dono de livraria, o que também poderia ser considerado seu maior interesse. E se esse interesse dele fosse prejudicado, por exemplo, com pessoas fingindo ser hóspedes entrando na livraria, tal comportamento certamente seria severamente punido pelo Sr. Lin.
O humor de Cherry melhorou novamente. Ela caminhou rapidamente até a porta da livraria, colocou a mão na porta e abriu ligeiramente. Cherry podia sentir seu coração bater tão rápido como se estivesse prestes a sair pela garganta. Depois de 3 anos, ela finalmente estava aqui novamente. O maior ponto de virada em sua vida e também o ponto de partida de tudo. Tinir. O som familiar trouxe leves lágrimas aos seus olhos e seu corpo tremeu suavemente. A porta se abriu e tudo na livraria apareceu. Estantes cheias de livros, o balcão próximo, escadas nos fundos e o jovem de cabelos pretos separando os livros na prateleira enquanto liam sozinho, tudo isso estava iluminado pela luz fraca. Tudo estava quase igual a 3 anos atrás. Agite. Lingia virou uma página e, quando olhou para cima, viu a pequena moça parada na porta olhando para ele com adoração. Querida. Antes que ele pudesse terminar, a pequena moça disparou em sua direção como uma rajada de vento e correu para seus braços. Baque. O som da cabeça dela colidindo com o peito dele ecoou por todo lugar. Lingia instintivamente abriu os braços para pegá-la, mas ainda sentia uma dor surda no peito. Um web que nunca se exercitou seria derrubado no local, pensou Lingia. Este corpo pequeno e ágil realmente tem um impacto incrível. Ele deu um tapinha nas costas de Cherry, que estava agarrada a ele, e disse suavemente, tudo bem, tudo bem. Está tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, ele pensou consigo mesmo, essa garotinha não havia mudado nada desde 3 anos atrás. Ele presumiu que Cherry tinha aprendido a ser independente nos últimos 3 anos, mas, inesperadamente, ela ainda era uma chorona depois de todo esse tempo. Depois de abraçar Lingia por algum tempo, ela de repente percebeu que havia esquecido suas maneiras. Envergonhada, ela deu alguns passos para trás. Beliscando seu vestido, ela gaguejou nervosamente. Sinto muito, Sr. Lin. Embora ela se gabasse de conhecer Lingia há muito tempo, esse tipo de comportamento era excessivo e íntimo demais. Ela estava preocupada que Lingia pudesse ficar bravo. Lingia não conseguiu evitar de rir e se agachou para beliscar suas bochechas. Está tudo bem. Não nos vemos há muito tempo. O coração de Cherry batia forte e ela ficou tonta só de olhar para o rosto sorridente dele, incapaz de dizer qualquer coisa. Felizmente, Bella entrou na livraria e colocou a mala preta no balcão. Ela se curvou com as mãos cruzadas na frente dela. Sr. Lin, como prometido, viemos. Espero que nos perdoe se agimos precipitadamente. Este é um presente da minha senhora. Lingia voltou ao balcão e olhou para a mala. Era o tipo de mala selada que sempre parecia estar cheia de pilhas de notas que se via em muitos dramas de TV. Ele não pôde deixar de sorrir. Sua visita é mais do que suficiente. Não há realmente necessidade de um presente tão valioso. Noite de Mongols capítulo 168. Coração de dragão antigo. Lingia não estava nem um pouco interessado no que havia dentro da pesada mala de couro preto. Ele também não estava ansioso pela imagem feliz de Cherry abrindo as fivelas da mala com um estalo e despejando maços de notas. Não que Lingia fosse um santo que via dinheiro como lixo, mas isso era um absurdo total. Sua amizade imutável de 3 anos com Cherry não poderia ser medida apenas com dinheiro. E conversas sobre dinheiro muitas vezes prejudicam relacionamentos. Afinal, se era um presente ou não, não importava. O importante era que Cherry tinha vindo e era a intenção que contava. Todos tinham um entendimento mútuo tácito enquanto se entreolhavam com um sorriso. Seus anos de sentimentos foram compreendidos sem pronunciar uma única palavra. Essa atmosfera era agradável. Lingia esfregou o rosto e limpou a garganta, contendo seu sorriso brilhante levemente enquanto estendia a mão para mover a mala para o lado. Como posso aceitar isso? Ao deslocar a mala, ele sentiu o peso dela muito pesado, a ponto de ser excessivo. Foi preciso um grande esforço para que ele impedisse que os cantos dos lábios se contraíssem. Cherry tinha acabado de se sentar no banco alto no balcão. Ela ainda não estava sentada de forma estável, mas quando ouviu o que Lingia disse, ela imediatamente olhou para ele ansiosamente. Este é um presente que passei 3 anos preparando meticulosamente. Por favor, aceite. Isso. Lingia ficou perturbado por meio segundo antes de finalmente sucumbir ao olhar de Cherry. Ele desistiu da pechincha e suspirou desamparadamente. Tudo bem. Ele não pôde deixar de lamentar o quão sincera ela era. Não seriam as economias dos últimos 3 anos dela lá dentro, seriam.
Lin Jie estranhamente se sentiu como um pai que estava coletando o dinheiro de ano novo que seu filho recebeu e isso despertou nele um leve sentimento de culpa. O rosto de Sherry imediatamente se iluminou. Você mudou meu destino todos esses anos atrás. Se não fosse por você, o eu de hoje não estaria aqui. Não importa o que eu faça, não importa quão caro seja um presente, tudo isso não seria o suficiente para expressar minha gratidão a você. Só posso fazer o meu melhor para ficar tranquilo. Não se preocupe. Embora o presente possa ser caro, não foi muito trabalhoso para mim. Enquanto você estiver feliz, tudo o que eu fiz valerá a pena. Sherry lançou um olhar furtivo para a expressão de Lin Jie enquanto dizia isso. Depois de confirmar que havia felicidade e entusiasmo, embora contidos na expressão de Lin Jie, Sherry soltou um suspiro silencioso de alívio. Que ótimo! O presente dessa vez é do grado do Sr. Lin. Ele realmente gostou. Sherry estufou o peito, sentindo-se um pouco orgulhosa por saber que ela era a pessoa que melhor entendia o Sr. Lin. Quanto ao olhar que Lin Jie tinha como se soubesse o que a mala continha, Sherry sentiu que era justificado. Afinal, era o Sr. Lin. Este sigilo de selamento do mago branco de nível destrutivo estava fadado a ser inútil diante do Sr. Lin. Realmente teria sido estranho se não fosse isso o caso. Bella olhou de lado com certa frustração e soltou um suspiro silencioso. Senhora, ó senhora, você acabou de jurar deixar o Sr. Lin sentir suas emoções ardentes, mas num piscar de olhos você já se esqueceu disso e, em vez disso, tornou-se toda modesta. Isso não vai dar certo. Se você não deixar claro, ninguém saberá. Mas no meio de seus pensamentos, a empregada balançou a cabeça a ver Sherry sendo imersa em êxtase. Suspiro. Deixa pra lá. Não há como ajudá-la. Lin Jie sorriu. Estou muito feliz, mas... só dessa vez. Não aceitarei mais presentes seus no futuro, a menos que precise de ajuda com algo. Então, podemos contar como uma troca equivalente. Sherry era muito dependente e confiante nele, assim como tinha uma opinião muito alta dele. Isso não era uma coisa boa Seria apropriado colocar alguma distância entre eles. Era bom sermos amigos, mas tudo acabaria se essa mocinha o adorasse como uma espécie de deus. Por enquanto, bem. Ele ainda podia dizer que a expressão de Sherry não era forçada. Ao considerar sua posição na Câmara de Comércio de Ache, Lin Jie calculou que a maioria das coisas não seria muito problema para ela. Além disso, não havia nada de incomum no comportamento da calma e confiável empregada Bella. Então, desta vez, ele teria que aceitar o presente com relutância. Sherry respondeu obedientemente com um ok, mas a felicidade enchia seu coração a cada minuto. Superficialmente, as palavras do Sr. Lin pareciam uma recusa educada por razões formais. Mas, na verdade, ele também estava dizendo que Sherry poderia procurá-lo se tivesse algum problema no futuro. Essa promessa era uma honra extremamente especial. Afinal, alguém não saberia que o chefe Lin era praticamente onipotente? Parece que o Sr. Lin está realmente feliz desta vez. Sherry aproveitou a oportunidade para atacar enquanto o ferro estava quente. Abra e veja o que é. Passei muito tempo preparando. Se você não estiver satisfeito, posso tentar procurar outros tesouros raros. Ela se lembrou do que Lin Jie tinha acabado de mencionar e rapidamente acrescentou. Estou aqui porque ainda tenho um livro sobre o qual gostaria de consultá-lo. Espero que você me ajude a decifrá-lo, então devo enviar outro presente. Lin Jie não conseguia deixar de sentir que algo estava errado. Em um curso normal de eventos, deveria ser ele quem ajudaria primeiro antes de Sherry escolher dar-lhe um presente como agradecimento. Porque agora se tornou como se Sherry estivesse dando um presente como retribuição para pedir algo a ele. A diferença entre as duas situações era que a primeira podia receber o favor de graça, enquanto a segunda precisava pagar. Lin Jie sempre sentiu que Sherry, que tinha os atributos de uma chefe dominadora, parecia gostar de lhe dar presentes como se isso pudesse aumentar sua afeição por ela. Suspiro. Tudo bem. Lin Jie admitiu que isso poderia realmente aumentar sua visão favorável dela. Eu aprecio a ideia, mas você não precisa me dar presentes com tanta frequência. Eu preferiria muito mais livros ou coisas relacionadas à cultura. Enquanto Lin Jie falava, ele lançou um olhar para aquela mala de couro preta. Bella imediatamente disse respeitosamente, deixe-me. Lin Jie assentiu. Bella estendeu a mão e, com algumas manobras hábeis e complicadas, abriu o fecho da mala.
Que excessivo. Lin Ji não pôde deixar de pensar consigo mesmo. Mas o que quer que estivesse dentro da mala provavelmente era valioso. Então exigir uma fechadura tão complicada não era algo fora do comum. Lin Ji observou com expectativa enquanto a chefe das empregadas abria a mala. Claque. Soou exatamente como ele imaginou. Entretanto, depois de ver o conteúdo da mala, Lin Ji piscou várias vezes, mergulhando em pensamentos profundos. A situação era um pouco diferente de como ele imaginava. A mala de fato continha uma pilha, mas não eram pilhas de notas, mas uma pedra com camadas empilhadas. Isso mesmo, o que a mala continha era um fóssil completo. O pedaço inteiro de rocha pálida apresentava cristas finas com linhas que pareciam escamas e vasos sanguíneos se expandindo do centro, espalhando-se sobre as camadas. Em seu ponto central, parecia que um coração estava embutido neste fóssil completo. Lin Ji ficou atordoado. Um fóssil completo com tecidos moles e órgãos intactos. Sherry explicou, este é um coração de dragão antigo da Primeira Era. De acordo com a história de Azir, a Primeira Era foi há pelo menos 100 milhões de anos, o que também significava que esse pedaço de fóssil na frente dele tinha pelo menos essa idade. Além disso, era um fóssil extremamente raro que tinha até mesmo tecidos moles e órgãos intactos. Nossa, essa coisa não deveria ficar guardada num museu? Os cantos da boca de Lin Ji se contraíram. Em certo sentido, o presente que ele tinha diante de si era muito maior do que uma mala cheia de notas, tanto em termos de valor quanto de fator de choque. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.